Salve, salve galera do História em Questão, partiu, cuida na fuga, Mesopotâmia. Ela foi, mas ela foi, não voltou. Mas ela foi, ela tá chorando mesmo pra voltar. Ontem ela mandou uma carta contando o que tá acontecendo. Eu fosse buscar ela, que ela tá sofrendo. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa a seus escravos. Se um homem quiser se separar de sua esposa, que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe de casa onde seu pai a deu, e deixá-la partir. Treta cabulosa, hein? Esses dois fragmentos lidos fazem parte do Código de Hammurabi, e o Código de Hammurabi ele se remete à Mesopotâmia, lá na Antiguidade. A gente percebe que são leis fortes, cruéis, é um dos primeiros códigos que tem um certo tipo de contrato social, onde digamos que, povos deveriam respeitar aqueles que fizessem parte do Império Babilônico, e o rei ele vê que esse código é a única maneira de manter o seu controle, o seu poderio, a sua ideia de autoridade central para a época, uma vez que a sociedade estava bem conturbada e bem bagunçada, precisando de um ordenamento. E a gente percebe que há uma certa desigualdade social no próprio código. Mulheres não são consideradas tão importantes quanto os homens, tanto é que fala-se sobre pagar o dote da mulher, comprar praticamente a mulher, e tratá-la assim como um rei trata o seu escravo. E o Código de Hammurabi faz parte de um assunto que a gente vai ver aqui na Mesopotâmia, mas em outro momento. Em primeiro momento a gente vai tratar sobre conceitos da Mesopotâmia, onde a gente vai abordar o significado do próprio nome da palavra, a região que é localizada, e algumas ideias em que os governos da época se organizaram partindo dessas ideias. Então compreenderemos todas essas situações aqui nessa videoaula. Bem, galera, expressão Mesopotâmia, né? De onde é que vem essa expressão? Os mesopotâmicos antigos, os sumérios, acádios, os caldeus, os assírios, eles propriamente não chamavam a Mesopotâmia com esta expressão, com esse termo. Disse que um grego chamado Polípio, ele estava viajando pela região, estava praticamente aí atrás de novas experiências, e por ele localizar a Mesopotâmia ali próximo a dois rios, duas afluentes grandes, ele chama de meio, e hipótamos significando rios, né? Então ele passa a chamar a regiãozinha de Mesopotâmia. E a Mesopotâmia ela fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e esses dois rios eles são praticamente considerados fontes de vida para a época, porque é a partir deles que toda a organização econômica, a agricultura, a organização social se faz, e os rios são bem importantes por isso. Eles na época eram tanto sinônimo de riqueza como também de catástrofe, uma vez que quando aconteciam as cheias eles poderiam alagar e destruir muitos casebres próximos a eles. E é por isso que a gente vai perceber que os mesopotâmicos da época, eles organizavam um certo tipo de trabalho para o Estado, para os estados que vão se formar, que é chamado de, talvez até modo de produção asiático também, que é um dos sistemas que a gente vai entender na Mesopotâmia, mas o povo trabalhava muito ali para o rei, acreditando que ele seria a principal figura, e esse rei ele era representado sempre por sacerdotes, e ele era o principal sacerdote, e esse povo trabalhava em prol de construções também para esse rei, e as maiores construções eram hidráulicas, tanto é que a sociedade mesopotâmica é considerada a sociedade de regadio ou hidráulica, e eles construíam valas, eles construíam canais, eles construíam diques, barragens, para evitar justamente essas inundações quando aconteciam ali as cheias dos rios Tigre e Eufrates. Importância dos rios Tigre e Eufrates. A importância se dava pelo fato de que esses rios eles proporcionavam para a região uma fertilidade para o solo.
É bom a gente salientar, lembrar que quando essa água ela jorrava, descia, ela ia carregando também alguns insumos. Esses insumos eles geravam humus na terra, e o humus gerava ali a proporção que ele gerava cada vez mais uma terra fértil, uma terra boa para se plantar e para se colher. E daí vem a importância desses rios para que os povos mesopotâmicos pudessem se desenvolver. É bom lembrar também que eles colocavam ali uma ideia de reconstrução das cidades por meio de diques construídos no fato de ser um reservatório de água. E sendo um reservatório de água, essa água poderia ser utilizada não só apenas em tempo de cheia, como também durante o ano todo, uma vez que as barragens iriam ficar com água para que eles pudessem usar na irrigação das plantas e assim se manter durante o ano todo. Os rios eles vão ser importantes, são considerados praticamente divindades. Eles eram animistas, eles acreditavam que muito das divindades eram de espíritos da natureza, e os rios eles entram nesse sentido, nesse eixo para eles. É por isso que eles vão ser de fundamental importância para o desenvolvimento dos povos da Mesopotâmia. Teocracia para os povos da Mesopotâmia. A teocracia se dava pelo fato de sempre o patese ou o rei ele utilizar ali o poder de divindade, sendo que o patese ou esse rei mesopotâmico eles eram tanto sumos sacerdotes dos templos, o principal sacerdote dos deuses, e eles eram reis, governavam politicamente, eram os líderes políticos. Então essa união fazia com que o teodeus, cratiocracia, o poder, se unificasse em torno da figura do rei, que, apesar de ele não ser considerado um próprio deus, ele era o primeiro homem da terra a ter esse contato com os deuses. Então o povo ficava ali submisso a essa ideia, sendo que o misticismo, as crenças, levavam a esse senso comum para a época. O medo do desconhecido, o medo dos grandes fenômenos, fazem com que o povo se curvasse principalmente ao rei, e que ele, por toda a estrutura de pensamento da época do desconhecido, utilizava bem a teocracia para que ele se mantivesse ali no poder e gerasse a sua dinastia como se fosse uma continuidade de poder da família. Pois bem, a teocracia, ela gerava esse poder ao rei, ela proporcionava ao rei ações onde ele pudesse controlar o povo. E a gente alia isso a outro termo muito bem estudado para a época, que é o modo ou modelo de produção asiático. É uma estrutura conhecida também como despotismo oriental, que foi utilizado tanto na Mesopotâmia, nos reinos mesopotâmicos, como também no Egito, como a gente vai perceber, na China. E o Egito, só para lembrar, é da África. No entanto, ele utilizou o mesmo modo de produção asiático, uma vez que gera ali uma servidão coletiva. O povo não produzia individualmente para si ou para suas famílias, mas sim para o Estado. É uma espécie de corveia coletiva para o Estado. Cerca de 3 ou 4 dias na semana, o povo teria que trabalhar para servir ao Estado, ao rei, e o rei poderia distribuir ao seu melhor modo, não ao modo do povo e nem ao modo coletivo, mas ao seu melhor modo. Então ele distribuía como ele bem queria. Isso gera um certo tipo de desigualdade, e já naquela época a sociedade estratificava, gerava um problema. Então esse modo de produção asiático, ele eleva ali a teocracia com a economia, uma vez que o rei, com seus atributos divinos de sumo sacerdote, colocavam imposição para o povo, e o povo seguia com medo também de todo esse misticismo, onde deveriam respeitar o poder dos deuses e das criações.